Capítulo 163, O Palácio do Rei Macaco. 7. Caim. Caim. Caim e Victoria bateram na porta, mas nada aconteceu. Em seguida tentaram a porta de ferro, mas essa também não se moveu. Eles tentaram usar habilidades e magia, mas nada funcionava. Mensagens apareciam uma atrás da outra. Você saiu da área da missão. Você não pode entrar porque não está qualificado para a missão. Merda. Bum. Caim socou a porta. Ele sabia que não abriria, mas sentia que enlouqueceria se não fizesse algo. Caim estava sempre falhando com as pessoas. Sua mãe, Doyle, agora inovou. Mesmo tendo treinado tanto para não ser um fardo para ninguém e até mesmo ter adquirido 72 BA. Mas por que nada mudava? Porque ele ainda era tão patético? Esses pensamentos inundaram sua cabeça e começaram a ficar excessivamente dramáticos. Até o ponto onde começou a pensar que seria melhor morrer na masmorra e não ter mais que lidar com nada daquilo. No entanto, ele balançou a cabeça, recusando-se a deixar que suas emoções o dominassem. Ele tinha que crescer. Primeiro, ele tinha que confiar que Novo resolveria as coisas como sempre fez. A única coisa com que tinha de se preocupar era com a segurança dele e de Victoria. Vitória. Limpando sua mente, Caim virou-se para Victoria, que parecia exausta. Tudo o que aconteceu hoje, a morte de Rebecca, a manipulação de Kindred e até as ações de Novo tinham um preço. A essa altura, Caim conhecia bem, embora parecesse fútil às vezes, ela era uma pessoa paciente e calorosa que nunca ficava com raiva, mesmo que ele a provocasse sobre sua idade o tempo todo. Kindred provavelmente está esperando por nós do lado de fora. O olhar vazio de Victoria de repente se concentrou quando ela entendeu o que Caim queria dizer. Kindred, e provavelmente seus reforços, estavam à espera deles. Embora ela tivesse o apoio dos feiticeiros da Torre Mágica, não seria suficiente para impedi-lo, mas não havia tempo suficiente para planejar algo. Então, a expressão nos olhos de Caim mudou. Tenho uma ideia. Quer ouvir? Território dracônico, Bina, foi anunciado. Seu poder será aplicado no território especificado. O primeiro poder foi ativado. Poder: sangue dracônico. Dentro de um tempo limitado, todas as suas estatísticas irão aumentar. Dentro de um tempo limitado, todas as suas defesas físicas aumentaram. Dentro de um tempo limitado, todas as suas defesas elementais aumentaram. A energia dracônica despertou. Círculos mágicos azuis se espalharam sob seus pés quando o território de Yonvou foi criado. As restrições da Quinta Montanha foram removidas como se não fossem nada graças ao território dracônico. Yonvou podia usar tudo o que tinha agora que seus 5 sentidos retornaram, e sua percepção extrasensorial foi a mais afetada. Era um novo mundo de experiências que fazia Yonvou sentir uma onda de euforia. O tempo que havia passado treinando tinha finalmente dado frutos e ele estava incomparavelmente mais forte. Ele podia sentir cada pequeno detalhe em seu território, desde os diferentes comprimentos de onda até o fluxo de mana, até mesmo podia afetá-los. Sua consciência possibilitava tudo isso. Escamas azuis surgiram de seu torso até o pescoço, batendo umas nas outras, e ele sentiu uma sensação estranha quando seus olhos dracônicos se abriram. 3 pares de asas feitas de fogo sagrado se abriram em suas costas, grandes o suficiente para alcançar o teto do salão. Yonvou não omitiu nenhum de seus poderes. Ao retirar Vigrit do entranha, ele viu que ela também havia mudado. Havia crescido tanto quanto uma lança, e as runas em sua lâmina brilhavam intensamente. Agora era uma espada branca sagrada novamente por ter absorvido o poder sagrado. Vigrit categoria: espada longa classificação. Purificação da espada. A existência de Vigrid tem sido cheia de batalhas e, por isso, contém o sangue, o suor e as lágrimas daqueles com quem lutou. Os vestígios profundos dos heróis revelam-se sempre na batalha. Ao decorrer da batalha, quanto mais intenção assassina absorver, mais bençãos fornece ao seu usuário. Quanto mais forte o inimigo, mais forte será a força de combate da espada. Bênção da espada. O rancor denso deixado pelos heróis mortos por Vigrid transformou a bênção da espada sagrada em uma maldição.
Ao enfrentar um grande número de inimigos ou inimigos mais poderosos, a espada liberará energia demoníaca. A possibilidade de infligir dano crítico aumenta proporcional à energia demoníaca. Fator contagioso. Ao desferir um golpe final em um inimigo, a espada espalhará sua maldição para outros inimigos próximos ao alvo. Os alvos sob o efeito da maldição serão infligidos com os tatus da infecção, diminuindo significativamente as habilidades defensivas e a velocidade de movimento dos alvos. Vida de luta. À medida que a animosidade de seus oponentes aumenta, os vestígios dos heróis mortos por Vigrid podem ser usados. A velocidade de ataque aumenta em um máximo de 30% e o poder de ataque aumenta em um máximo de 1500%. As capacidades e propriedades defensivas diminuem em no máximo 50%. Habilidade bloqueada. Selado. Este é um artefato único. Nenhum outro artefato como este existe na torre, e está presa ao seu dono. Não pode ser transferida ou negociada entre jogadores. Você removeu 90% da maldição. Você deve ter um novo atributo ou qualificação para concluir a remoção. Vigrid mudou muito desde quando Yonvou a adquiriu. À medida que se aproximava de sua forma original, as opções ocultas se revelavam uma a uma, e Yonvou ficou satisfeito ao ver que poderia usar todas. Purificação da espada. Yonvou olhou para as 12 estátuas enquanto seu poder aumentava em proporção à sua intenção assassina. Seus olhos dracônicos ficaram vermelhos e ele encontrou as imperfeições nas estátuas. Shring. 7 das camadas do Aegis flutuaram sobre ele. Seu conhecimento dracônico possibilitou aumentar o número de escudos que ele poderia controlar e havia uma nova bênção. Lança da deusa Athena, a dona de Aegis, era a deusa da guerra e, com isso, as habilidades de combate de Yonvou aumentaram. Como se não quisessem parecer inferiores, figuras surgiram de sua sombra como se estivessem o protegendo. Shannon, Anriong e Bou. Shannon e Anriong desembainharam suas espadas, enquanto Bou voou acima deles, lançando maldições. Um buraco negro se abriu no espaço, seus subordinados mortos-vivos rastejando para fora dele. O salão foi subitamente preenchido como uma aura dracônica que se misturava com a energia da morte. Esta foi a maior demonstração de poder de Yonvou até agora. Como se as estátuas de pedra tivessem lutado, eles pararam e viraram seus olhos para observar Yonvou, como se estivessem procurando por algo. Uma voz alta ecoou. Prove sua qualificação para ser o sucessor. As estátuas de repente emanaram uma enorme explosão de vestígios e correram em direção a Yonvou. Havia começado. Você está lidando com coisas assim? Ô louco, nunca há um momento tedioso contigo. Não acha que é uma oportunidade? Podemos testar nossa força. Acho que sim. O exército de monstros espirituais se espalhou. Shannon e Anriong enfrentavam uma estátua cada, animados para experimentar o suporte do céu que Yonvou havia obtido. Embora eles não esperassem compreender tudo, apenas observar já seria uma grande ajuda para eles. Shannon até parecia ter melhorado a ponto de atingir o nível especialista. Ele e Anriong se moviam facilmente, completamente em seu elemento, agora que podiam usar toda a sua força. Bum! O salão estava um caos, cheio de mortos-vivos, energia dracônica e monstros espirituais. A estátua do rei macaco tremeu como se fosse cair. Não perturbe o sono do rei. 3 das grandes estátuas atacaram Yonvou simultaneamente, e ele teve que usar o teleporte para escapar enquanto lanças avançavam em sua direção. No entanto, as estátuas continuaram em seu encalço. Svoosh! Yonvou podia ouvir o vento enquanto se moviam. Ele foi extremamente cauteloso e tentou evitar um combate direto. Apenas um deles era suficiente para matar um ranker superior como a Rebecca. Embora ela não tivesse todos os seus poderes disponíveis, ainda era prova da força que as estátuas tinham. Yonvou evitou seus ataques usando suas asas de fogo e o teleporte. Até agora, Yonvou pode prever seus movimentos usando os olhos dracônicos, a diferença de tempo e a percepção extrasensorial, enquanto os atacava em seus pontos cegos. Sempre que viravam a cabeça em uma direção, ele os atacava pela direção oposta.
Se eles levantassem suas lanças, ele tentaria atacar suas pernas. O fogo começou a se enfurecer, fazendo as paredes desabarem, carbonizando o solo. Yon-Vo se moveu de maneira rápida e precisa, não se afastando muito das estátuas enquanto escapava, usando ataques rápidos e implacáveis para fazer as estátuas caírem. Sempre que ele ocasionalmente usava a chuva de fogo, queimava a superfície das estátuas, mas como elas tinham os vestígios como fonte de energia, nunca se cansariam. Na verdade, era Yon-Vo quem estaria em desvantagem se a luta fosse prolongada. Yon-Vo sabia que não seria capaz de durar muito e continuou a pensar em um jeito de terminar a missão. Agora que ele podia ler os movimentos das estátuas, ele começou a pensar cuidadosamente sobre as condições da missão. Não havia nenhuma ordem para destruir as estátuas de pedra, o que significava que tudo o que ele tinha que fazer era provar que havia aprendido os 72 Bian com eles. Ele não tinha certeza do que aconteceria exatamente, mas uma vez que ele aprendesse o Bian, eles provavelmente recuariam. Mas como você deveria aprender alguma coisa enquanto lutava? Yon-Vo decidiu que usar a diferença de tempo agora seria a melhor escolha. Com um pensamento e uma avaliação situacional mais rápidos, tudo era possível. Ele já tinha o legado do Rei Macaco que era ainda mais incrível do que os 72 Bian. Embora ele tivesse apenas compreendido um pouco do legado, com ele, os 72 Bian não pareciam muito difíceis. Além disso, ele percebeu que os movimentos das estátuas eram exemplos do Bian. Cada estátua usava 6 tipos diferentes de um movimento específico. Com 12 estátuas, isso significa um total de 72 espera os 72 Bian. Yon-Vo já havia lido seus movimentos com a percepção extrasensorial, e sempre que ele não entendia algo, apenas repassava o legado do Rei Macaco em sua mente novamente. Era um processo meticuloso que o fez sentir como se seu cérebro fosse explodir, mas assim que começou a entendê-lo, o primeiro dos 72 Bian foi liberado. Yon-Vo desferiu um poderoso golpe com Vigrit, e em seguida, lançou a chuva de fogo. Era uma conexão orgânica de duas habilidades e, juntas, cortaram um dos braços de uma estátua. Capítulo 164, O Palácio do Rei Macaco, 8. Você aprendeu com sucesso o primeiro Bian, Gila. Você compreendeu com êxito o legado do Rei Macaco, 72 Bian. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente obtida. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 5.000 karma. Você adquiriu um adicional de 3.000 karma. A habilidade 72 Bian foi criada. 72 Bian classificação. Proficiência, 1,2%. Descrição. É a habilidade que o Rei Macaco Sun Wukong aprendeu com seu mestre. Sun Wukong tornou-se o rei dos yokai com essa habilidade. Cada Bian tem a sua própria característica, dificultando a sua aprendizagem. Após aprender todos os Bian com sucesso, você pode se tornar um herói ou um demônio. Nuvem eólica. Nuvens e vento são propriedades deste mundo. É preciso uma compreensão profunda da estrutura do poder para lidar com elas. Equilíbrio. Liga as leis da natureza ao usuário. As habilidades afetadas se tornarão mais eficientes e a probabilidade do seu sucesso aumentará. Bian compreendido, Giol. A habilidade de atrair energia constantemente. Essa habilidade requer atenção e foco. O não cumprimento de Ju resulta em ser afligido pelo status confusão O. É necessário estar no mínimo no nível mestre para usá-la. A chance de sucesso aumenta à medida que as habilidades de espada do usuário evoluem. Funcionou. Os olhos de Yon-Vo se arregalaram. Ele já havia tentado vários métodos, mas os 72 Bian eram muito difíceis. Afinal, era uma habilidade que pertencia ao Rei Macaco. No entanto, uma vez que Yon-Vo começou a compreender os padrões das grandes estátuas, ele conseguiu aprender o primeiro Bian. E era muito diferente do que ele esperava. Ele achava serem semelhantes a magia ou feitiços, mas descobriu que os Bian lidavam com as leis de um espaço específico. Um poder que lida com o espaço. O primeiro Bian que Yon-Vo finalmente aprendeu foi o Giol, a vontade de cortar. Sua vontade de cortar algo em pedaços seria refletida no espaço, e o poder mágico o afetaria de acordo.
Todas as competências e aptidões de Yonvou foram organicamente combinadas numa só e implementadas para produzir este resultado extremo. Yonvou estava cansado, mas estava muito feliz por conquistar isso. Embora fosse apenas o primeiro passo, ele estava mais perto de terminá-lo do que antes. Uma vez que ele entendesse os outros 71 Bian, ele seria capaz de compreender todo o legado do Rei Macaco. Ver. Yonvou exalou profundamente, seu sangue dracônico estava circulando e aumentando sua força. Seu circuito mágico vazio estava lentamente se enchendo de poder mágico. Esta era a melhor parte do poder dracônico, recuperar a sua força no curto espaço de tempo. Embora não removesse completamente sua exaustão, era o suficiente. Com um pouco mais de tempo, ele encontraria uma maneira de derrotar as grandes estátuas, e então ele fez outro movimento. Você ousa perturbar o sono eterno do rei, mas provou a sua qualificação. O nosso trabalho está feito. As grandes estátuas falaram quando uma delas parou de se mover. Seus corpos começaram a desmoronar e se tornaram pó. Depois de alguns instantes, restavam apenas pilhas de areia onde elas estavam. Yonvou ficou surpreso, mas entendeu que desde que conseguiu fazer um dos 72 Bian, ele provou sua qualificação. Você passou com sucesso no segundo teste. O terceiro teste começará em breve. Por favor, prepare-se. 001, 0,59 segundos, 0,58 segundos, só um minuto. Ele franziu a testa para o tempo ridiculamente curto. Ele nem sequer tinha tempo para pensar. Em pouco tempo, o salão começou a vibrar novamente. O trono no topo da escada e a parede atrás dele se dividiram ao meio. Com um boom, uma área escondida foi revelada. Era tão escura que Yonvou não conseguia dizer o que estava dentro. 001 segundos, 0. O tempo de descanso acabou. O terceiro teste irá começar. Yonvou não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. De repente seu território desapareceu e ele sentiu as pesadas restrições da quinta montanha mais uma vez. No entanto, sua percepção extrasensorial estava mais poderosa do que nunca. Ele tentou aumentar seu alcance para olhar para tentar observar a área oculta à frente, mas naquele momento sentiu como se estivesse sendo absorvido pela escuridão. Parecia um pouco como quando ele entrou pela primeira vez na masmorra. Antes parecia assustador, mas desta vez, era ainda mais escuro, profundo e vazio. No entanto, ele não tinha outra escolha a não ser entrar. Quando ele finalmente o fez, ficou surpreso ao ver que a área continha um grande campo com grama e flores tremulando com uma brisa suave. O ar cheirava a frutos maduros e havia uma vasta floresta com uma montanha no fundo. Parecia exatamente como o paraíso era descrito. Ele não podia imaginar como seria o teste aqui. Anteriormente as situações eram obviamente ameaçadoras, mas no momento ele não sabia o que o estava esperando. De repente, uma energia apareceu no céu e um grande dragão com escamas azuis e olhos vermelhos deslizou pelo ar em sua direção. O dragão não parecia pertencer a nenhuma das espécies dracônicas da torre. Ele tinha um corpo longo e chifres de cervo, e em uma pata, ele segurava uma pedra sem tamanho e redonda. O dragão exalava poder sagrado e dignidade e parecia ser um ser superior às bestas lendárias. Ele pôde até estar ao nível de Urd. Os olhos de Yonvou tremiam. Urd o havia dominado, mas a presença do dragão era ainda mais majestosa. Talvez fosse um deus dragão. No entanto, os deuses tinham domínios, e ele não sabia se isso era possível no 20º andar. Talvez fosse um deus relacionado com o Rei Macaco. Ele pensou que as bestas lendárias em sua pedra filosofal poderiam acordar, mas permaneceram adormecidas. O dragão desceu lentamente até ficar de frente com Yonvou, que finalmente observou quão colossal ele era de perto. Era difícil dizer onde seu corpo terminava. O dragão olhou para Yonvou e perguntou: "Você é a nova peça?" "Peça?" Yonvou estreitou os olhos. Talvez a palavra sucessor seja mais apropriada. "Você é um novo sucessor?" Yonvou acenou com a cabeça. "Sim." "Suba nas minhas costas." Yonvou pensou que o dragão iria levá-lo ao local do teste e rapidamente subiu em sua cabeça.
O dragão virou a cabeça e se balançou. Em um instante, eles já estavam nas nuvens. Vou libertá-lo de suas restrições primeiro. A pedra Sintamani brilhou e os sentidos de Yonvou voltaram imediatamente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente com a sensação refrescante da brisa contra seu rosto. Eles estavam se movendo muito rápido, mas ele não sentia frio. O vento fresco parecia afastar as suas preocupações. O cenário abaixo era incrível, e mesmo Yonvou, que não ficava impressionado facilmente, não podia deixar de exclamar espantado. Ei! O deus dragão riu com a reação de Yonvou. Como Yonvou estava deslumbrado com a vista abaixo, o deus dragão o levou para uma montanha coberta de árvores frutíferas. Havia um cheiro doce no ar, mas não era enjoativo. Apenas natural e puro. Um homem estava sentado em uma rocha no pico, seu cabelo alcançando seus tornozelos. Ele tinha olhos dourados que brilhavam como joias e um rosto bem-humorado. Embora sua presença parecesse mais fraca do que a do deus dragão, após uma inspeção mais detalhada, claramente não era o caso. Todas as regras do mundo giravam em torno dele. Sua consciência era leve, mas poderosa e acima de tudo, era familiar. Esta era a consciência que havia feito as marcas na masmorra ao Rei Macaco. Embora ele tivesse começado como um animal, ele se tornou poderoso o suficiente e se transformou em um deus e sentou-se do lado dos outros deuses nos céus. O Rei Macaco acenou. O deus dragão colocou Yonvou para baixo e disse: "Oh, você deve ter se cansado com o peso." O deus dragão não respondeu, como se estivesse irritado, e o Rei Macaco sorriu enquanto o deus dragão voltava para o céu. Era mais divertido provocá-lo quando ele era jovem, mas talvez por ele ser um adolescente agora, nem sequer reage mais. Ei! Yonvou não sabia como reagir enquanto olhava para o Rei Macaco rindo. Ele havia entrado no palácio do Rei Macaco pensando em levar tudo o que podia, mas não sabia que encontraria o próprio rei. O que está acontecendo? Seu coração está batendo forte e você parece um pouco tonto. Será que é porque está na presença de uma celebridade? O quê? Ei! Não precisa negar. Entendo ser difícil acreditar que alguém tão incrível como eu existe. Todos os que vieram aqui tiveram dificuldade para respirar, até presenciei alguns ataques cardíacos. Vevo, não acredito que sofri com tudo isso, mas você parece melhor que aquelas crianças. Gosto disso. Enquanto ouvia o Rei Macaco elogiando a si mesmo, Yonvou pensou que ele era muito diferente do que ele imaginava. Continua no próximo vídeo.